Oi, Tudo bom, Liege? Boa noite. boa noite, tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Ai, que bom, deu tudo certo aí, tá ótimo, a luz tá ótima. Tá legal? Dani, Tá bom. obrigada por ter disponibilizado esse tempo aqui pra gente, né, para falar com o pessoal que vem para aprender com os gestores, né, porque cada gestor é cada profissional vê, né, o profissional neófito ou quem busca transição de carreira de uma maneira, e eu acho que quanto mais a gente trouxer pessoas, né, para falar sobre o assunto, mais a gente vai enriquecer o repertório de quem nos acompanha. Então, muito obrigada pelo esse tempo, né? Gratidão. Eu que agradeço o convite, Liege. Primeiramente, parabéns pelos quase 10 mil seguidores. Tenho certeza que hoje você chega nesse número. E é um prazer estar aqui contigo. E é sempre uma alegria conversar e bater um papo com quem tem interesse em ingressar na área, né? Quem se dedica. É sempre muito gratificante para a gente também. Ai, que legal. Vou aproveitar e deixar uma boa noite para a Zia Meire. Chegou aqui, oi tia. Ela é tia de tabela, tá? Mas eu vou falar um oi, né? É tão família quanto, né, as tias. Eu vejo mais ela do que muita tia minha de verdade, né? Então, Dani, para começar, né, para a gente entender, conta um pouquinho da sua trajetória, como que foi, como você veio parar na propaganda médica, né? Você é farmacêutico, Isso assim aí. como eu. E como que a propaganda médica apareceu para você? Eu me formei em 2004 em farmácia, né, Liege, e trabalhei por 3 anos no balcão de drogaria, né? Uhum. Então, foi no último ano desses 3 anos que eu comecei a ter contato com alguns representantes que visitavam a nossa loja, né, o nosso ponto de venda. E Uhum. aquilo começou a me despertar o interesse, né? Até que um final de semana eu resolvi pegar o DEF, eu não sei se é da época de todo mundo que está aqui, né? A faixa etária, com certeza, do pessoal aí é uma faixa etária mais abaixo aí da minha, Nem mas eu tanto, peguei, viu, Dani? no Nem entanto, tanto. tem todos os públicos aí, que legal. Tem. Oh, tem muita gente que vai lembrar do DF aí, pode ficar Então, tranquilo. então vocês vão lembrar do DEF. O DEF é um manual, né, que a gente usava dentro da farmácia para consultar princípio ativo, enfim. E no Dicionário DEF tinha farmacêutico de especialidades. exatamente um dicionário farmacêutico. E no DEF tinha também ali uma página, algumas páginas com os sites dos laboratórios, né, de todos os laboratórios. E aí eu falei, bom, eu vou arriscar, vamos ver o que acontece. E eu sentei na frente do computador durante um sábado e um domingo e cadastrei o meu currículo em todos os laboratórios que eu consegui. Na seguinte, me ligaram, o supervisor de uma vaga me ligou e eu participei do processo e fui contratado. Uau. Então, o legal da história também é que a gente escuta de muita gente a questão da indicação, né? Precisa ter indicação, enfim. E o meu processo foi totalmente sem indicação. E aí eu trabalhei um ano na área de trade como vendedor e depois migrei para propaganda médica. Fiquei por mais 2 anos, passei um período no treinamento, assim como você também, no treinamento de vendas, e hoje na função de gerente distrital. Na verdade, estou há 10 anos já nessa função, né? Mas foi basicamente isso. Passei por algumas áreas, né? Venda, treinamento, propaganda e agora gerência distrital. Que legal, que caminhada, né? E o treinamento, para mim, assim, é um bichinho que, hora que pica, ele nunca mais sai da gente, né? Você pode estar como gerente distrital, mas eu tenho certeza que o treinamento não sai de você. Exatamente. O treinamento faz parte do nosso dia a dia, né? Na Uhum. verdade, nós somos multiplicadores do departamento de treinamento do laboratório, né? O Uhum. treinamento, infelizmente, não consegue estar em todos os lugares, né? Em todas as regiões do Brasil, e a gente acaba encontrando ele somente na convenção nacional, né? Ou, de repente, em Uhum. alguma reunião durante o ano, mas no dia a dia são os distritais que acabam passando esse treinamento para as equipes. Com certeza. Vou aproveitar também para falar uma boa noite para o Luiz Fernando, também é GD, né, de outro laboratório, mas que já fez live aqui também, arrebentou na live dele, está sempre por aqui. Eu vou aproveitar hoje para dar uma boa noite. E Dani,
O tema de hoje, né, é a visão do GD. Né? Então, nesses 10 anos de gestão, você já quebrou uma das paredes que todo mundo bate. Né? Eu entrei sem QI, você entrou sem QI, né? Foi. E agora, nesses 10 anos de contratação, você contrata por QI ou contrata por competência? Na realidade, essa questão do QI, nos últimos 2, 3 anos, ela caiu por terra, né, Lied? Porque 90% dos laboratórios hoje, acho que 90% dos processos, eles iniciam em alguma plataforma online, né? Ou no site do próprio laboratório, ou no vagas.com, enfim. É alguma plataforma que faz essa primeira triagem, né? Uhum. Então, o que era muito distante, né, talvez há 10 anos atrás, 15 anos, hoje as pessoas têm um acesso muito fácil, né? Basta você jogar no Google ou acompanhar via LinkedIn, redes sociais, a disponibilidade das vagas, né? E as empresas, elas estão, constantemente, elas estão postando essas vagas, né? Uhum. Então, eu acredito que nos últimos anos, o QI, ele ficou muito apagado, muito ofuscado, né? Obviamente, se você pega no filtro ali, né, do vagas.com, por exemplo, 10 candidatos que passaram pelo cadastro, né, atendem todos os requisitos e fizeram a avaliação também, que tem uma nota de corte e foram aprovados. E dos 10, de repente você tem alguma recomendação, né, de alguém que você trabalhe, de alguém que você confia. Obviamente, se essa pessoa vai bem no processo seletivo, né, ela tem uma vantagem, porque alguém te falou dela, né, alguém que trabalhou, é como uma referência, né, como uma carta de referência. Muitas vezes a gente liga para perguntar, conversa, para entender um pouquinho daquele profissional. Mas a maioria das pessoas que eu tenho contratado, elas entram via vagas sem indicação, eu não recebo currículo. Realmente é o processo online que faz a diferença. E a entrevista, né? A entrevista é fundamental para qualquer contratação. Uma pessoa que passe por todos os requisitos, mas que não tenha brilho no olhar, né, durante o bate-papo, na entrevista, que não tenha vontade, né, que não demonstre essa vontade, aí a gente não tem como dar andamento, infelizmente. Não, e tá tudo bem, né? Porque é o que eu sempre falo. As pessoas falam que se não tem QI nem adianta tentar. Não é nada disso, né? Na verdade, sim, a indústria, assim como todos os segmentos comerciais, né, que visam lucro e resultado, ela busca profissionais que possam trazer esse resultado. Jamais um gestor vai deixar de contratar um candidato que tem tudo que ele precisa, que foi super bem na entrevista, que vai dar o resultado que ele precisa, para contratar um amiguinho de alguém que indicou, gente. Isso não tem cabimento, Daniel. Você imagina fazer um negócio desse? Não funciona, né? E o próprio representante, a gente cobra muito isso dos times, né? A gente, na verdade, a palavra não é nem cobrar, a gente estimula muito com que eles fiquem atentos, né, ao mercado, aos concorrentes, porque, na realidade, o nosso trabalho é um trabalho em equipe, né? A premiação de um representante é uma premiação em equipe. Então, ele tem que ter do lado dele quem ele acredite, quem ele confie, né? E quem ele conheça o trabalho, né? Ele não vai indicar alguém simplesmente porque tem amizade, né? E uma pessoa que, de repente, ele não aposte no potencial, né? Porque vai ser um par, né? Vai trabalhar junto. O resultado dele, o financeiro dele, a premiação variável vai depender dessa pessoa. Então, realmente não faz sentido a gente contratar alguém só porque é amigo de alguém, amigo do amigo. Isso daí, talvez tenha existido em um tempo atrás, né? Mas hoje não é mais assim que funciona, não. Que bom saber, que bom que você está reforçando, né? Porque a gente ouça de muitas pessoas, né? De casas diferentes, de laboratórios diferentes, qual que é a visão de cada um e como cada laboratório trabalha, né? E falando em peculiaridades, digamos assim, o primeiro processo, né? A primeira coisa que a pessoa precisa fazer depois que ela encontra uma vaga na região dela é fazer o cadastro no Vagas. É isso aí. Lá nesse cadastro tem uma prova.
É uma Você provinha. pode falar um pouco sobre o intuito dessa prova, para que que ela serve, por que que o laboratório usa, né? Esclarecer um pouco, porque as pessoas têm muita dúvida a respeito, não do conteúdo, mas do motivo de ser, né? Na realidade, essa avaliação, essa provinha, ela sempre existiu, né? Hoje ela é uma avaliação online, mas algum tempo atrás era uma avaliação no papel, né? O próprio GD, ele imprimia a avaliação e entregava para o candidato, né? O conteúdo da avaliação, ele basicamente, ele trabalha língua portuguesa, um pouco de raciocínio lógico, né? Matemática e conhecimentos gerais. E redação. Por que que existe isso, né? A gente trabalha num mercado extremamente competitivo, né? E a gente precisa de um balizador, né? A gente precisa de alguma coisa que tenha, inclusive, um caráter eliminatório, né? Para que a gente consiga ali, dentre inúmeros candidatos, começar a fazer uma triagem, né? Então, assim como aquelas características também para a função, elas servem como uma triagem, né? Já como um filtro, por exemplo, algumas vagas exigem faculdade de 4 anos, né? Outras vagas, o candidato ele pode ter um tecnólogo e estar cursando um MBA, uma pós-graduação, né? Então, isso daí já funciona como uma triagem para aquela vaga específica, aquela vaga em questão que está aberta, né? O intuito realmente é esse aí, tá? Então, o candidato ele precisa realmente passar por essas duas etapas, né? Para que chegue até o GD, né? Então, ele chega já com um filtro, nós conseguimos filtrar no sistema e aí a gente consegue selecionar os candidatos aprovados nessas duas primeiras fases. Entendi. Então, a prova é literalmente para dar uma nivelada, digamos assim, né? Conhecimentos gerais, raciocínio lógico, isso são coisas que já, assim, subentende-se que o candidato precise ter, né? Uma capacidade até para resolver problemas, né? Então, faz sentido a parte, né, do raciocínio lógico. É isso aí. E lá no Vagas, tem mais alguma dica, alguma coisa que o candidato possa se atentar para conseguir aumentar as chances do recrutamento, olhar o currículo, visualizar? Na realidade, eu acho que é extremamente importante, até para que não gere uma frustração no candidato, né? Ler com atenção os requisitos da vaga, né? Como eu te falei, né, Liege, cada vaga são inúmeras linhas de trabalho dentro do mesmo laboratório, né? Cada linha exige alguns critérios, né? Tem alguns critérios para preenchimento de vaga. Então, como eu te disse, em alguns laboratórios talvez não seja necessário a faculdade de 4 anos, uma faculdade completa, né? Uma graduação completa. Em outros, existe essa exigência. Alguns laboratórios já exigem conhecimento prévio comercial, atuação comercial, né? Em algumas linhas, isso não é necessário. Então, eu acho que para não causar nenhum tipo de chateação para o candidato, é importante que ele leia com atenção quais são os requisitos, né? Aonde precisa residir, enfim, porque senão, às vezes a pessoa fala, poxa, não, eu vou me candidatar, porque vai que, né? Só que, de repente, não é chamada, né? E aí gera uma frustração, é natural, né? Então, eu acho que tem que se atentar realmente aos requisitos, porque se eles existem, eles têm alguma razão, né? E eles vão ser seguidos e cumpridos, né? É isso que eu sempre falo, principalmente oriento muitos dos meus alunos. Às vezes eles falam, Eli, eu vi uma vaga assim, tal, pé experiência, será que eu mando ou não? Eu falei assim, olha, se você quiser mandar, sem problema nenhum, não, a gente já tem, né? Eu sempre sou aquela que vai tentar o sim, só que alinha a expectativa. Exato. Né? Já deixa ela mais baixa, sabendo que a possibilidade maior é de não ser chamado, porque você não está dentro do pré-requisito. Exatamente. Então, tem vagas que são mais comerciais, tem vagas que são mais técnicas, né? Então, tem espaço para todo mundo, desde que você encontre o seu lugar ideal, né? Eu costumo muito falar da estratégia sniper, né? Em vez da metralhadora. Eu não sei se você... Acho que você não sabe, Dani, que a gente se conheceu há pouco tempo, mas eu pratico tiro desde novinha. Então, eu gosto muito dessa analogia, que para mim faz todo sentido.
né? Então, em vez de você sair metralhando todas as vagas, né, tenha mais foco, saiba o que você quer, o que você tem para oferecer, procure as vagas que encaixem mais dentro do seu perfil de controle, vai lembrar de todas as vagas que você preencheu, vai conseguir acompanhar, né, e se preparar melhor para cada uma delas. Você acha que faz sentido? Faz todo sentido, né? Como você disse, né? O não a gente já tem, mas a expectativa tem que estar alinhada para que isso não gere uma frustração, porque senão a pessoa se candidata para uma vaga, não é chamada, candidata para outra, não é chamada, candidata para uma terceira, também não é chamada. E aí, de repente, vai gerar essa sensação. Eu acho que só entra com QI, né? Ninguém me chamou. Mas às vezes é porque os requisitos dessas vagas não foram atendidos pelo currículo desse candidato, né? Então, tem que realmente ter essa expectativa mais baixa, mais alinhada, para que isso não gere uma chateação. Com certeza. E tem uma outra coisa, quando for fazer a provinha lá do Vagas, ela tem período de duração de 6 meses. Então, não façam de qualquer jeito, façam com responsabilidade, porque ela vai ficar na sua frente por 6 meses. Não dá para você ir lá amanhã e refazer. Né? Porque eu já tive aluno que fez isso. Quando entrou comigo, ele já tinha acabado de fazer a prova lá no Vagas e fez de qualquer jeito porque estava com pressa. Pensa, ficou 6 meses pendurado sem conseguir se candidatar por causa disso. Exatamente, exatamente. Da mesma forma que se ele é validado, né, ela fica lá, validada, né? A prova está lá. Mesmo que de repente aconteça algum problema com aquela vaga em questão, né? Porque existem algumas coisas que as pessoas desconhecem, né? De repente, assim, eles tinham uma vaga em aberto, mas de repente, por alguma decisão estratégica, o laboratório resolveu congelar, né? Mas essa pessoa já fez o processo, já fez preencheu o cadastro e fez a avaliação. Ela está validada, né, naquela primeira fase. Então, surgindo de repente uma outra vaga 2 meses depois, ela já teve validação na avaliação, né? Como você colocou, essa prova ela tem uma duração aí, uma validade de 6 meses. Então, tem que fazer com muita atenção. É uma entrevista, é um processo seletivo, né? Tem que fazer com dedicação total. E outra coisa, Dani, não sei se eu conversei com você, se eu falei, mas a gente transmite para outras plataformas também. Além do Insta, falei, né? Falou. Além do Insta, a gente está no LinkedIn. Então, boa noite, galera do LinkedIn. Boa noite, galera que está no YouTube. E os meus amorzinhos que estão lá na comunidade do Facebook, para a gente aproveitar mais essa semana, né, de como se tornar propagandista, que o Vídeo 1 liberou hoje. Então, tem uma galera lá assistindo direto da comunidade também. E os nossos vídeos agora eles vão ficar disponíveis só lá na comunidade, só para quem está ali na semana. Então, eu queria aproveitar para dar esse oizinho, esse recadinho. E tem mais uma pergunta, Dani, em relação a isso. Um profissional que passou por um processo seletivo, vamos no seu laboratório, por exemplo. E eu acho que todas as empresas são assim também, então acho que generaliza. Eu passei por um processo, não fui aprovada, mas abriu outra vaga depois de alguns meses. Eu posso me candidatar de novo? Eu tenho chance? Normalmente existe principalmente agora que os processos são online, né? Existe um período que a gente chama de um período de carência de 6 meses, tá, Liege? Então, durante 6 meses, se de repente essa pessoa ela não foi aprovada e recebeu uma negativa, né? Ela precisa aguardar 6 meses para uma nova vaga, tá? Mas isso desde que realmente ela tenha recebido um feedback com uma resposta negativa ou não tenha passado na avaliação, por exemplo, né? Mas uma vez que ela foi validada, se de repente a vaga que ela se candidatou tenha sido congelada ou fechada, aí ela não tem que cumprir essa carência, porque ela já está validada, que teve a reprovação no processo. E uma das coisas que eu percebo que é muito difícil, né, para os profissionais que estão buscando essa transição, são os processos de banco de currículos, né, banco de talentos. Por mais que a gente explique, né, e fale, olha, é um pré-processo, ainda as vagas não existem, é normal que vai demorar, né, então você vai demorar meses para ter uma notícia entre uma etapa e outra.
outra, né? Mas eles ficam muito ansiosos. Então, você pode explicar um pouquinho sobre esse banco de talentos para eles, para que talvez diminua um pouco essa ansiedade? Legal. Realmente gera uma ansiedade, né? Porque normalmente quando as pessoas se candidatam já imaginam que tem uma vaga em aberto. A gente ganha um pouco de velocidade nessa transição, né? A gente sempre trabalha com um banco de candidatos, né? Não só a empresa que eu trabalho, mas todas as demais que eu conheço trabalham com um banco de candidatos. Por quê? Porque uma vez que a pessoa passou no processo e está ali validada no nosso sistema, né? A gente ganha muita agilidade na substituição de uma vaga que apareça, né? Então, de repente, alguém na minha equipe foi promovido e eu fico com uma vaga em aberto, né? Eu preciso só considerar a data de contratação que o laboratório tem, porque a gente também tem esse lado burocrático, né? São normas de RH, né? Uma regulamentação interna. Eu preciso só esperar essa data para contratar alguém que esteja aprovado no sistema, né? Se, de repente, eu não tenho esse banco formado e acontece uma saída dentro da minha equipe, né, o que acontece é que eu perco tempo, né? Eu não tenho essa agilidade. Aí eu preciso abrir a vaga, iniciar um processo e eu acho que todos vocês que já participaram de processo sabem que o processo não é tão rápido, né? Existem diversas fases, né? Desde o cadastro, a avaliação, aí depois vem a entrevista com os GDs, depois, em alguns momentos, entrevista com o regional, e a gente depende da agenda do regional também. Depois, documentação, RH, PPA, enfim, é um processo que leva tempo, né? Então, se a gente não tem esse banco estruturado, a gente corre o risco de ficar ali, às vezes, 3, 4 meses com o setor descoberto. E isso não é muito bom, né? É trágico. É trágico. É trágico. Ter um setor descoberto por 15 dias já é trágico. Exatamente. Imagina 3, 4 meses, né, Dani? Então, fica realmente muito difícil, né, para a empresa. Então, tendo ali um cadastro, já pessoas prontas, né, surgiu uma vaga, puxa, mas a gente não sabe quando vai surgir vagas, né? A gente nem sempre sabe se a pessoa vai pedir demissão, né, se alguém chega e pede demissão, ou se acontece alguma coisa pontual, você precisa desligar. Então, é bom que tenha já, né, esse processo validado. Então, pessoal, é por isso que demora, tá? Fiquem calmos. Se for tudo certo, se tiver validado, assim que tiver a oportunidade, você vai ser chamado, tá bom? O pessoal fica num desespero, Dani. Eu tenho vários alunos, né, que já estão no seu laboratório de atuação e durante todo esse processo foi uma dureza. Não sei quantas vezes eu tive que acalmar. Falei, calma, vai dar tudo certo, espera, tenha paciência. Mas eu também entendo que é uma mudança de vida muito grande, né? Então... Exatamente. Eu tive a felicidade de quando eu resolvi procurar, né, esse segmento, eu esperei 2 dias só para fazer um processo, né? Foi como eu contei para vocês a minha história, né? Então, eu sentei no computador, cadastrei os currículos sábado e domingo, e na terça-feira me ligaram, né? E na outra, isso é uma raridade. Normalmente, os processos são demorados realmente, né? Principalmente quando o laboratório ele é muito grande, tem diversas linhas, existem alguns momentos, algumas situações em que fogem um pouco do nosso, mas a gente está precisando de alguém mais experiente para aquela vaga. Então, de repente, a gente faz um acordo interno, né? Recruta alguém internamente de uma outra linha que já tem uma experiência e aí vai abrir a vaga para uma outra linha. Então, todo esse processo acaba levando tempo, né? Infelizmente, quem realmente está ali, né, se candidatou e fez o processo, a ansiedade, ela não deixa o tempo passar, né? Então, parece uma eternidade, mas faz parte do negócio, né? A burocracia existe, a gente tem que cumprir os prazos e os processos, e algumas situações fogem um pouco da nossa mão. A gente gostaria de agilizar, porque a gente entende essa ansiedade dos candidatos, mas em alguns momentos a gente não consegue. Faz parte, né? É processo. Isso aí. É que quem está de fora, né? Principalmente quem está de fora da indústria, quem está no campo que não está,
no burocrático já não tem ideia. Quem está de fora do negócio todo, né? Então, os processos na indústria eles são muito diferentes dos processos normais, né? Na maioria dos segmentos, você faz uma entrevista hoje, na semana que vem você já começa, ou amanhã você já começa, né? Na indústria, não, ele é um processo exigente, né? Eu costumo falar que muitas vezes as pessoas acham que o mercado é fechado, mas na verdade é um processo exigente, né? Busca candidatos preparados e que saibam o que tem aí por vir, o que esperar, né, da função, do cargo, dos desafios, e isso evita muito pessoas desavisadas, que às vezes vêm pelos motivos errados, né? É isso aí. Paraquedas. É isso aí. E tem bastante, né? Acontece muito também, né? Voltando ali ao que a gente conversou no comecinho, é a questão da vontade, né? A gente busca quem tem vontade. E isso que a gente está fazendo aqui hoje é muito legal nesse sentido, porque eu tenho certeza que todos que estão aí nos assistindo têm essa vontade, né? Senão não estariam investindo essa 1 hora, né, de uma noite que poderia estar com a família, enfim, de repente eu até deitado assistindo um Netflix e estão assistindo o nosso conteúdo aqui, né? Esse nosso bate-papo, porque se interessam realmente e têm essa vontade. Agora, tem muita gente que realmente cai de paraquedas e aí, utilizando da tua palavra, o processo é trágico quando isso acontece. Ou seja, né, caiu de paraquedas despreparado, não vai conseguir por um milagre. Não tem jeito. Tem muita gente que... Dani, quando eu estava fazendo o vestibular de medicina, eu não estudei, não estou fazendo cursinho, mas vai que passa. Então, aqui é a mesma coisa, chegar despreparado, sem conhecer o mercado, sem conhecer os desafios, as ferramentas, é a mesma coisa. Chegar e falar assim, eu vou prestar medicina ali na USP, vai que eu passo. Exato, exatamente. Vai que dá certo, né? Só que não, né? Mas quando você participa de um processo, isso acaba sendo muito, muito ruim, né? Porque muitas vezes a pessoa ela perde uma ficha, né? Que ela tem na mão, por não se preparar, né? Porque de repente você entrevistou alguém e você percebe que não existiu nenhum preparo, né? Não correu atrás de nenhuma informação, né? Em alguns casos até conhecem, né? Algum amigo que é propagandista. E aí a gente às vezes pergunta, puxa, mas e aí, né? O que essa pessoa te falou sobre a área, sobre o dia a dia, sobre esse segmento? E a pessoa não tem ideia, né? Então, essa insegurança que de repente o candidato vai para o processo atrapalha a desenvoltura, atrapalha o desenvolvimento da conversa, né? Por isso que o teu trabalho é muito legal, Lied, porque você acaba proporcionando isso para as pessoas, né? Quem tem isso como prioridade investe em um objetivo, né? E com certeza vai ter a segurança para quando sentar na frente de um gerente distrital, de um gerente regional, conseguir desenvolver bem, né? O nervosismo não vai atrapalhar, porque essa pessoa ela está segura do que ela está falando, né? Então isso faz toda a diferença realmente. E tem muita parte também de saber onde ela está entrando, né? Querer de verdade. Olha, eu sei que eu tenho esse desafio, né? Que eu vou enfrentar esse obstáculo. Eu sei, mas eu quero mesmo assim. Isso para um gestor, eu imagino que seja muito divisor de águas, né? Porque a pessoa ela não está ali na hora para você, né? Ó, eu sei e eu sei que eu estou comprando e a bronca que eu estou assumindo, né? É isso aí. Não tem como, né? Ali no processo, se a gente percebe um desinteresse pela profissão, a gente fica chateado pela pessoa, sabe? Porque você fala assim, puxa vida, né? Pela pessoa e por outras pessoas também. Você pensa assim, pô, tanta gente que gostaria de estar aqui, né? Passando por um processo, com uma oportunidade dessa, e algumas pessoas chegam completamente despreparadas e realmente a impressão que dá é que não sabem o que estão fazendo ali, né, no processo.
alguém falou que a vaga era boa, alguém falou que a profissão é boa, e a pessoa falou, então vamos lá, vamos ver o que dá, né? Vai que, né? Vai que eu entro, né? Vai que eu passo em medicina. Vai que eu faço. É isso aí. Eu costumo fazer muito essa comparação, porque o nível de dificuldade, né? Os processos são exigentes, né? De uma maneira muito parecida, né? Tem muitas habilidades e competências que você precisa saber se tem ou desenvolver, né? E tá tudo bem, porque vale a pena. O trabalho é maravilhoso, né? É apaixonante, a gente é suspeito para falar, né? Mas eu, pelo menos, encontrei muito propósito, e isso tudo vem acompanhado de coisas muito boas, né? Como a valorização do profissional, né? Muitos benefícios, um salário adequado à função, que muitas vezes na área de formação que a gente escolheu, a gente não tem a possibilidade, né? Então, não é à toa, né? Que se paga tão bem, que se tem tantas coisas, porque também há uma cobrança por outro lado, né? É isso aí. Ô, Dani, tem outra coisa que eu quero perguntar que eu respondo muito para os alunos. PPA. PPA. PPA, né? O que significa isso, né? O PPA, né? Passei por todas as fases e agora chegou a hora do PPA, né? Então, PPA é normalmente a última fase, né, do processo, né? Que é uma análise de um perfil pessoal, né? Então, ali são avaliadas algumas aptidões, né, comportamento, enfim, alguns aspectos que não foram, talvez, avaliados com profundidade no processo, na entrevista, né? Normalmente, o PPA, inclusive, ele é fornecido, né? Ele é prestado por uma terceirizada, né? Por uma empresa que fornece esse tipo de consultoria para os laboratórios, né? Por isso, às vezes, também demora um pouquinho para que aconteça, né? Demora um pouquinho para receber o link no e-mail, aí termina o PPA, enfim, não tem um feedback logo, porque isso é tratado por essa empresa terceirizada, depois é repassado para o RH dos laboratórios, e aí depois que chega para o gerente distrital, né? Então, é um outro processo que pode atrasar. É uma análise de perfil pessoal, e qual que é a dica que eu dou? Sejam verdadeiros, né? Porque o PPA, ele tá ali realmente para ver se você está sendo coerente com as suas respostas, né? Então, se você faz um PPA em um local silencioso, um local adequado, concentrado, mas respondendo verdadeiramente as questões, é muito difícil de dar errado, né? O que eu costumo, a orientação que eu dou. Seja você, responda de verdade, né? Não inventa, porque é muito mais eliminatório uma incoerência, né? O teste da não respondeu com sinceridade, aí não tem jeito, do que aquilo que já se viu na entrevista, né? E tudo mais, mas não tem caráter eliminatório, né? Não, na verdade não tem. Ali a gente vai identificar principalmente o perfil comportamental do profissional, né? Como eu te falei, no processo seletivo, muitas vezes a gente tem uma tendência de trabalhar muito mais algumas competências funcionais, por exemplo, né? E esse lado comportamental, ele acaba sendo muito mais avaliado, né, com profundidade através do PPA. E é bom também para a empresa saber, né, qual que é o perfil daquele candidato, né, daquele futuro colaborador, e como que ela pode agir, né, a empresa, o RH e o gestor direto, para desenvolver essa pessoa, né? Então, você ter ali mais ou menos aquele perfil mapeado, você tem muito mais chances de fazer com que essa pessoa cresça dentro da companhia, né, conhecendo os pontos de oportunidade, conhecendo os pontos fortes, né, e trabalhando isso juntamente com a pessoa, do que você ir no escuro, até você aprender isso, né? Às vezes pode demorar um tempo aí que a pessoa já podia estar em outro patamar e ela está ainda ali patinando, né? Então, gente, o PPA é para ajudar, tá? Não tenham medo. Teve pessoa que falou, nossa, eu suei no PPA, eu tremi no PPA.
Não, não tem necessidade, né? O pior já foi. O pior já foi, exatamente. Passou na avaliação, né? Chegou até o PPA, significa que praticamente você foi aprovado em todos os processos, né? Até por se tratar de uma ferramenta terceirizada, é uma ferramenta que tem um custo para os laboratórios também. Então, não faria sentido todos os candidatos fazerem PPA, né? Só os validados realmente é que chegam nessa etapa. Com certeza. Ô Dani, e sobre a contratação de neófitos? Você contrata neófito? É o que eu mais faço, Oliege, assim, aqui onde eu trabalho, né, a nossa empresa, existe muita oportunidade para neófito, né, então nos últimos anos a gente contrata, a gente tem contratado, olha, é difícil contratar alguém com experiência, né, depende muito da linha, como eu te falei, né, então algumas linhas que são um pouco mais segmentadas e exigem talvez algum conhecimento diferenciado, a gente abre também para dentro do nosso laboratório são para neófitos. Tá bom, gente? Uma das maiores forças de vendas do Brasil, com essa porcentagem de contratação de neófito. Tá bom, inclusive quando existe uma criação de linha, né, uma ampliação, uma extensão, uma criação de linha, como nós tivemos no último ano, se eu não me engano, foram 230 contratações de neófitos. Nossa, que coisa linda, né? E agora, uma pergunta também que é campeã e que vem logo depois dessa. É verdade que só se contrata pessoas até 30 anos? Não, também. Não, também. Eu tenho alguns exemplos. Eu mesmo contratei já aqui dentro um candidato com 41 anos de idade e ele, inclusive, não tinha experiência nenhuma, né? Era neófito, 41 anos de idade, está com a gente até hoje na empresa, tem um desempenho destacado, né, dentro de qualquer equipe que ele passa, que ele trabalha, ele se destaca. Foi promovido já aqui também, né, para representante pleno, e hoje está com seus 47 anos, entrou na empresa com 41, né, sem conhecer nada do mercado. Obviamente, estudou, se dedicou, teve vontade, né, mas é um exemplo que a gente pode citar aqui. Além disso, Lied, depois dessa reforma da Previdência, né, que a gente teve aqui no Brasil, algumas vagas, inclusive, que alguns laboratórios publicam, né, eu já vi diversas publicações assim. Então, né, contrata-se profissional para atuar em ponto de venda, linha trade, enfim, acima de 55 anos de idade. É o requisito da vaga. E isso é muito legal, né? Porque a gente não pode ter esse tipo de preconceito, muito pelo contrário, né? A maturidade ela é muito agregadora para a empresa que dá a oportunidade. E só para a gente ter uma ideia, Dani, esse exemplo do profissional que você contratou aos 41, qual que é a formação de base dele? Ele é advogado, formado em Direito. Olha que legal. Então, não é nenhuma das formações mais comuns, digamos assim, né? Dentro do marketing, administração, farmácia, né? Muitos advogados me procuram com essa dúvida, né? Eu sou advogado, será que é por isso? Não é por causa do direito. Não é não. Isso também é outra coisa que talvez as pessoas tenham colocado na cabeça, né? Por exemplo, na época que eu entrei no laboratório, na indústria, realmente o foco era mais publicidade e propaganda, né? Um propagandista, né? Eu fui um tabu quebrado. Exatamente. Né? Que a gente começou mais ou menos ali no mesmo ano, né? Um pouco meio igual, e para eu ser contratada também sendo farmacêutica, eu tinha tudo contra. Eu não tinha QI, eu não tinha experiência comercial, eu era farmacêutica. Então, assim, estava tudo errado comigo.
Mas isso me segurou? Não, fui para arrebentar. Esse trem é meu e pronto, acabou. Né? E isso só comprova, né, o que você está dizendo. A gente vem mudando muito, né? Com certeza. Todo ano eu acho que muda muita coisa, né? E as empresas elas vão se adaptando, assim como os funcionários vão se adaptando a alguns movimentos, as empresas também vão se adaptando, né? Eu, quando entrei, eu me lembro também que farmacêutico, nossa, nem pensar, era muito difícil, né? E hoje a gente contrata muito farmacêutico, né? Farmacêutico, administrador também bancário, nutricionista, veterinário, biólogo, biomédico, advogado, engenheiro, né? Então não tem uma restrição, né? O que importa, mais uma vez, é a vontade, a dedicação, é o preparo, né? E se esse realmente é o objetivo, é focar nisso e se entregar, que uma hora... Levar a sério mesmo, vai acontecer. Com certeza. Ô Dani, como que você vê contratações para esse período pós-quarentena? As contratações, elas vão continuar, né? Assim, eu acredito que a todo vapor, porque a gente teve um período agora, né? A gente teve um hiato aí e a gente congelou os processos, né? Todos os laboratórios, ou a grande maioria, acabou congelando os processos, até porque a gente não consegue reservar uma sala de um hotel e estar junto ali, né, numa aglomeração, né, com 4, 5 gerentes distritais numa sala fechada, mais o candidato, quer dizer, é expor ao risco também, né? Então isso não está sendo recomendado, por isso que a gente suspendeu todos os processos. Mas quem acompanha as vagas consegue visualizar que as vagas estão ativas, né? Elas estão sendo publicadas. O que eu acho que pode acontecer agora, nesse momento, é demorar um pouco mais, né? Porque vai existir essa primeira triagem e depois, né, para ter esse processo físico, esse processo presencial, a gente só consegue a hora que a gente tiver uma flexibilização maior, né? Então, talvez isso demore um pouco, né? Talvez os processos físicos voltem a acontecer em setembro, outubro, não sei, né? Tudo vai depender. Crescendo, né? Vendendo, a gente tem acesso aos números, não só da nossa empresa, como dos concorrentes, e a gente vê um crescimento, né? A gente fala de saúde, saúde é essencial, né? Medicamento, a gente não pode, ainda mais agora, né, com essa pandemia, a gente não pode estar descompensado, quem é diabético não pode estar descompensado, quem se medica com antipertensivo, um asmático não pode também correr o risco de ter uma crise de asma. Então, a gente brinca muito, né, que o nosso segmento ele é o último a entrar dentro de uma crise e o primeiro a sair, né? E quem estiver apostando nas vagas pode ter certeza que assim que começar a flexibilizar, a gente volta com tudo, com os processos presenciais. Gente, tem que estar preparado, porque enxurrada de vaga vai rolar. Vai rolar. Então, não é para esperar para se preparar a hora que isso acontecer. Você já tem que estar pronto, né? Já com tudo alinhado, currículo alinhado, entrevista alinhada, conhecimento da profissão alinhado, porque perder uma oportunidade de entrevista, né? Não passei porque eu podia ter sido melhor e não fui, uma perda gigantesca, porque às vezes você vai demorar quantos meses para fazer um novo processo? Quantos meses que você está deixando os salários, benefícios, a série de coisas que você está deixando para outra pessoa, a sua carreira. Às vezes, quando você entra, você já podia estar sendo promovido. E isso é muito caro, isso custa muito, né, Dani? Perder uma oportunidade de entrevista por não estar preparado. Não dá nem para pensar nessa possibilidade, né? O momento de pandemia agora, eu acho que é um momento oportuno para que as pessoas se preparem, né? A gente tem muito conteúdo disponível e basta
essa pessoa realmente ter um interesse, essa vontade, que o momento de se preparar é agora, né? Existem alguns comentários, eu já escutei, já fui questionado também sobre essa questão do representante se tornar um representante digital. Bateu aí, ó, ele chegou. Me desculpa, mas Imagina, comemore. Vem todo mundo! Vem, gente! Parabéns. Vem. Eles estão aqui, ó, zoando, que não querem aparecer. Vem, gente, todo mundo! Olha lá, Marlin, Guilherme, Marcela, Mari. Parabéns. Vocês são demais! Obrigada! Ó, faltam 10 minutos, por um pouquinho. Gente do céu, eu tomei um susto, vocês viram, né? Já foi um susto de propósito, tá? Meu Deus, esse povo é doido, mas eu gosto, a gente gosta assim. Isso aí, tem que comemorar. Isso é muito importante, né? Comemorar os marcos, né? Curtir a caminhada, né? É isso eu aí. Eu fui curtindo de 1000 em 1000, fui postando, né? De 1000 em 1000, mas agora os 10.000, pedi e a galera atendeu. Nossa, fiquei super feliz, né? Tô até... Fico feliz de fazer parte também desse momento. Nossa, tá gravado. É isso aí, pé quente. Marcou a história do Receita, Dani. Que legal. Eu vou aproveitar que tem algumas perguntas aqui que apareceram muitas vezes e enquanto eu recupero o fôlego. Dani, os processos que já estavam acontecendo, né? Por exemplo, se tem um candidato que já até recebeu o ok, você passou, vai entrar, já entrou, já passou. Tem uma previsão para essa retomada ou tem que esperar também a flexibilização geral? Entra nesse mesmo critério da flexibilização, tá, Liege? A gente, na verdade, a recomendação que a gente recebeu, né, a orientação é que a gente congele realmente todos os processos, inclusive algumas vagas que estavam em aberto, né? Preenchimento de vagas, tá? Mas se o candidato recebeu o ok, é só controlar a ansiedade, porque processos é só realmente segurar a ansiedade. Viu? Segura aí, calma, respira. Tem algumas pessoinhas nessa situação, sabe? E a Mames fica aqui acalmando, né? Calma, filhinho, vai dar tudo certo. Segura um pouquinho aí, que tudo vai depender do estado, né? Da região da vaga. Em alguns locais a gente está conseguindo flexibilizar, em algumas regiões a gente já retomou a visitação presencial, em outras ainda não, né? Sorocaba mesmo, que é onde eu resido, aqui onde é a minha sede. A gente até semana passada estava visitando presencialmente, essa semana Sorocaba já voltou para a fase 1, né, para a fase vermelha, né? Então a gente já suspendeu o presencial, tudo vai depender. Para que a gente possa colocar muitos profissionais aí com a Catarina do lado, né? Que está com a Alice. Você conhece a Alice, Dani? Não conheço. A Alice é a nova irmã da Catarina. Ela é uma bolsa grande para porta-mala para você colocar as amostras. Então, ela tem todas as divisões, são reguláveis e previne do calor, né? Dá uma estabilidade térmica e ela é fácil de
tirar e colocar do porta-malas. Tava lembrando que eu tinha que trazer todas as caixas do escritório para fora e ir ajeitando, né? Falando, nossa, se eu entrasse com a Alice, já abria, já enchia tudo ali no escritório mesmo e já colocava de volta no porta-mala. Então, fica a dica, às vezes, se tem alguém da sua equipe que vê essa necessidade que precisa. Aqui na Drugs Bag, ó, ela tá até aqui colocando uns coraçõezinhos, mas é que eu gostei muito mesmo. Legal. Por isso que eu falo. Então, eu quero muitos novos profissionais, muitos neófitos aí junto das suas Catarinas e das suas Alices. E eu tenho certeza que o conteúdo que você trouxe hoje, né, as informações, a qualidade das informações, né, foi extremamente generoso. Então, eu só tenho a te agradecer. E eu queria que você desse, a gente tem 5 minutos, que você desse algum conselho, algum toque, alguma coisa que pudesse ajudar ainda mais, fazer aquele ajuste fino. Não querendo ser repetitivo, né? Falados aqui já, né? Se realmente é seu objetivo, né, como candidato, ingressar na indústria farmacêutica, eu acho que o primeiro ponto é se preparar, né? É se preparar independente. Aqui a gente não está querendo forçar a barra em nada, né? Mas é muito importante, independente da forma que você vai se preparar, correr atrás de um conteúdo, né? Tem muita coisa disponível, muita coisa boa, né? Eu conheci a Liege através do LinkedIn e acompanho as publicações. São dicas que realmente, dentro de um processo, vão fazer a diferença. E como eu falei, uma vez seguro, a pessoa desenvolve, né? A insegurança, ela gera um nervosismo, isso trava o processo, né? Lembrando que um processo é um bate-papo de 30 minutos, 40, talvez chegue a 1 hora, né? Mas você imagina se você ficar travado e não consegue desenvolver. É a oportunidade que você pode estar perdendo, né? E além disso, é a vontade, é o brilho no olhar, né? Eu acho que quando a gente está olhando no olho de alguém, a gente consegue enxergar algumas coisas que só realmente esse presencial ele pode mostrar para a gente, né? A gente consegue sentir se aquela pessoa realmente ela tem interesse, ela tem vontade e se vai agregar de alguma forma com a empresa e com o nosso time, né? Então, acho que são os 2 pontos que eu quero deixar aqui para vocês. Vontade, né? Busquem os seus objetivos e eu gostaria realmente de que uma boa parte de vocês que estão assistindo essa live aqui se tornem colegas de profissão e a gente se encontre no campo por aí para vocês, né, lembrarem de mim e falar, poxa, Daniel, assisti sua live lá com a Liege e eu estou aqui hoje. Isso para mim vai ser muito gratificante. Lacrou. Muito legal. Lacrou. Certo? Dani, obrigada de verdade.